computador, mas não, muita gente com dificuldade e eu estou já quase, vai fazer 2 anos nessa luta, eu e mais três, e mais a espiritualidade que está por aqui. Não, mas olha, não é fácil. Hum, que bom, que bom. Sim. Uhum, sim. Professor de quê você? Professor de quê? Ai, que legal. Hum, nossa, oh, que legal. Uhum. Pois é, Feld. Você também faz web rádio também, né? Sim, a gente faz algumas participações lá na Web Rádio Sim. Cristo Consolador, lá junto com a Uhum. Silvia também, né? Tá lá com a gente. Pois é, a Silvia, ela me indicou várias pessoas, até acho que você deve conhecer o Delson, Sim, o Delson lá de São Delson, Paulo, lá do família, Guaianazes, do Aprendiz do isso. Evangelho. Os dois meninos Os dele, filhos as duas, dele são duas a pessoas Amanda, fantásticas, Amanda e Hugo. tem, e o Hugo, eles têm nos presenteado com reuniões fantásticas que têm nos ajudado muito. Eles são, Então, eles são muito ô- bons também. oi, Liane, boa noite. Oi, tudo bom? Ei, boa noite, Boa tudo noite, bem? Li. Hoje temos o. É Feld que. É Feld? Fued, Feld? Fued, Fued? sim, Então, hoje Então, temos um amigo novo. Fued. Fued quintal, Quintal. é quintal. No Brasil Isso. inteiro se fala terreiro, aqui em Minas se fala quintal. ah, gostei. Essa foi boa. Então, como eu te falei, eu tenho uma dificuldade. Eu estava agora dando comida Pra para minha cachorrinha, né? cachorrinha. Ela não está nada bem. É, Está são, nada bem. Não quis comer. Eu dando comida, ela botando para fora. Ela hoje está o dia inteiro numa moleza, numa assim, respiração fraquinha. Enfim, não é nada que eu já não esteja preparada. A gente diz que está, mas nunca está, né? nunca tá, é verdade. Mas nunca tá, mas é muito complicado isso. Nossa, mas me desconcentra totalmente. Eu tô aqui e ao mesmo tempo tô. Se eu der uma saída assim, por favor, é porque às vezes acontece dela passar mal e meu marido fica doidinho. A cabecinha vai em outro lugar, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Sim, São mas filhos, são filhos de quatro patas, é a verdade é essa. verdade. Quem tem sabe, né? Eu tenho três aqui e um já é bem velho, tem 16 anos, é cego, surdo, é malandro, é Cego, enrolado. surdo, mas anda Ele normalmente conhece dentro de todo o ambiente casa. dele. Eles ficam numa varanda que eu tenho aqui bem na porta da sala. E ele Uhum. conhece todo o ambiente. Então, assim, ele anda para lá e pra cá, corre, late, normalmente. Mas assim, já não enxerga É, nem escuta nada. é mesmo. A minha É. também, mas ela tem dificuldade na parte traseira. Então eu coloco um pano aqui no abdômen dela e vou andando com Vai ela guiando, né? para Fazer fazer as exercício. necessidades. Mas eu estou um zumbi, porque a gente não dorme, não Verdade. dorme. Preocupação Ela quase acorda muito à noite. É uma fase muito braba. típico do cão, Bom, né? Que mas fica a vamos noite lá. inteira acordado. Então, boa noite, Paulo. Boa noite, gente. Boa noite. Noite. Boa noite. Estou aguardando, eu te falei que são três, falta mais uma amiga, é a Marlene. Daqui a pouco ela está aí. Então, gente, Paulo é um amigo novo lá de. Você é da onde? Eu estou em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Belô. É perto, É, Pertinho. não tem é diferença na perto de Belo cidade, não. É Horizonte. ligado. É.
Legal, e muito obrigado por você estar aqui conosco, né? E para o ano que vem, eu nem sei, eu já teria que fazer uma relação dos palestrantes, né? Mas está tudo tão confuso, tão eu sem tempo. Eu, no caso, eu posso contar contigo ano que vem? Teria Tá, que ver a tua agenda, né? é aquilo que eu te falei, né? Eu estudo à noite, né? Eu faço pedagogia aqui na Pois Federal. é. E assim, eu tenho muita flexibilidade, né? E eu só não posso, de maneira nenhuma, no dia que eu tiver prova. Tá assim, matar aula, eu que sou Sim, professor, a gente sabe que isso é a sim. coisa mais normal do mundo. E corre-se atrás, né, do conteúdo. E outra coisa, sendo transmissão, dá para fazer até inclusive lá mesmo da Federal. Se eu estiver lá, eu vou para uma salinha e faço para vocês a transmissão, não tem problema nenhum. Tá, É, mas a eu gente só vou te dizer o dia de prova, que eu tiver prova aí eu te sim, falo que não dá para me fazer, tá bom? sim, porque eu ainda não fiz a programação, já era para ter feito, já era para ter distribuído, porque eu faço em outubro, Uhum. mas infelizmente não deu. A gente está em cima, porque as pessoas preferem que faça o convite com antecedência, lógico, É. né? É uma questão de programação. As casas Mas geralmente se programam no final do ano mesmo. eu tô, mas eu entro em contato contigo, você me fala sobre a sua agenda, aí a Certamente. gente combina, tá Certamente. bom? Bom, gente, eu vou ler aqui uma página para harmonizar o nosso ambiente. Deixa eu pegar aqui. Está dando eco minha voz, não sei por quê. Ainda bem que só eu que escuto 2 vezes a minha voz. Então, eu vou pegar aqui Pelos Caminhos de Jesus, de Valdo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. É lindo. O título é isso mesmo, Pelos Caminhos de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Vamos lá. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Vicente de Paulo. Para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Também os há largos e longos, que facultam a embriaguez do sentido, o desregramento da emoção, dos compromissos infelizes. Veredas surgem sem saída, e estradas se apresentam sem fim. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que nos levam. Os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entregam. Os egoístas elegem as vias solitárias, nas quais se perturbam após longa marcha. Os precipitados atiram-se pelas rotas escarpadas, tombando em abismo de sofrimentos inenarráveis. Os perversos seguem na trilha da iniquidade e perdem-se em sombras espessas. Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam aos portos da paz. Os apóstolos do amor elegem os roteiros de ação dignificante e repousam nos climas da aventura que alcançam. Na diversidade de caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se. Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue, ou seja, a felicidade integral. Vamos nos preparar, né? Então, Paizinho querido, ó Deus, Pai, Jesus, Mestre, esse irmãozinho querido, e o nosso mentor, Vicente de Paulo, todos
essa espiritualidade que nos envolve. Então, Pai, estamos mais uma noite aqui, ávidos por mais uma página do seu Evangelho. E que tudo que a gente aprenda hoje nos sirva, abra nossas mentes, que a gente possa, quando acabar o estudo, estarmos aqui dentro, em paz, tranquilos. E é isso, tranquilos. Eu estou um pouco intranquila, mas eu vou ficar tranquila. Pai amado, fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu estava falando, é um prazer ter eu falo errado, né, Feude? Fued. Hã? Fued. Repete. Fued. Fued. Esse amigo, foi a Silvia que nos indicou, e eu agradeço demais você estar aqui conosco. Bem, gente, o tema de hoje é o endemoniado gadareno. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, e também está em Lucas, capítulo 8, 26 e 40. Então, meu querido irmão, você tem até 20h55, tá? Aí a gente para, ver se tem perguntas, algumas considerações, tá ok? Ok. Vamos lá, boa noite a todos. Queria cumprimentar principalmente a Socorro que fez o convite, agradecer. É sempre uma alegria poder falar do Evangelho do Cristo. É um privilégio poder falar do Evangelho do Cristo. E nós que recebemos, pela misericórdia divina, as oportunidades de falar, temos que aproveitar com toda a grandeza, com toda a alegria. Então, sempre que for necessário, sempre que houver a oportunidade, estarei pronto, porque conforme nos diz Jesus, quando o trabalhador está pronto, o trabalho vem até o trabalhador. Com certeza. Queria cumprimentar os outros dois irmãos que estão presentes conosco também, deste plano, e todos aqueles do plano maior que se fazem presentes também nesse local. Boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite. Valeu. E de todas as formas, todos aqueles que estão conosco presentes nos dois planos. Sim. O Paulo é um amigo nosso aqui de Belo Horizonte, é o Paulinho, colega nosso aqui do Grupo Espírita. Oi, Paulinho. Bem-vindo. Olá, Paulinho, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Saudade de tudo você, bom, Lula? Viu? Ô, Fued. Ela não é Lula, não, tá? Ela é a Socorro, lá do Rio de Janeiro. A colega nossa lá do Rio. Ah, viu? Socorro. Tá. Eu vi rapidinho aqui, não deu pra... Não é Lula, desculpa não. aí. Então, conforme estava dizendo, a gente tem sempre muito prazer em falar do Cristo. Paulinho, um colega nosso, a gente tem lidado bastante, lutado bastante aqui nessa época de pandemia, né, para falar do Cristo, para levar o Cristo aos lares. A gente tem tido uma boa dose de sucesso. E com mais esse canal, a gente também tenta de toda forma e esperança de que tenhamos sucesso. Hoje, Socorro, nós vamos falar, conforme você já disse, né, do endemoniado gadareno ou gerazeno, né, como o povo fala. E nós espíritas, nós da doutrina, não gostamos muito do termo endemoniado. Nós preferimos o obsedado, né? Pesado. É muito pesado o termo endemoniado. Então nós preferimos o obsedado gadareno ou gerazeno. Existe uma divergência muito grande com relação ao local de onde esse fato aconteceu. A Decápole, né, que eram as 10 cidades controladas pelo Império Romano, elas tinham grandes áreas territoriais. E a Gerasa original, ela distava aproximadamente 170 quilômetros do lago de Genezaré. Gadara, que era mais próximo, exatamente ali na Transjordânia, né, hoje Jordânia só, ela, nos limites da Jordânia, distava aproximadamente 1,5 km, 2 km do lago do Mar da Galileia.
Então existe uma discrepância, vamos dizer, de locais que aparentemente fala ou trata da preferência por gadareno ou gerazeno, levando-se em consideração que os territórios eram muito grandes, né, e os centros de convivência daqueles territórios eram muito distantes uns dos outros. Porém, Gerasa era mais próximo do lago onde aconteceu, né, a grande tempestade, que é a parte anterior dessa narrativa histórica evangélica, e aí nós preferimos um pouco mais o termo gerazeno, mas nunca endemoniado, sempre obsedado. E aí, você falou que ele tá relatado em 2 evangelhos. Eu gostaria de lembrar que também no Evangelho de Mateus, capítulo 8, os versículos 28 a 34, esse assunto é tratado. Então, Mateus? Um endemoniado ou obsedado gerazeno, ele está nos 3 evangelhos sinóticos. Tá? Ele é tratado, Mateus aborda no capítulo 8, dos versículos 28 a 34 também esta mesma situação. Em todos eles, Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Tá, ok, obrigado. Trata desse aspecto também. De acordo com os evangelhos, né, em todos eles, Jesus aparece exorcizando demônios, né, por assim dizer, ou expulsando demônios, como muitos dizem, ou então orientando, como nós preferimos, espíritos menos evoluídos, espíritos em estado de sofrimento e em estado lá de distúrbio moral. E aí, o nome legião é dado a esses espíritos por eles mesmos. Quando Jesus os questiona, e a gente vai ler essa narrativa daqui a pouquinho, e ele se diz, ou ele se intitula Legião. De acordo com os evangelhos, Jesus exorcizou ou orientou os espíritos de um homem nessa região do Gerasa, e retirou dele, ou expulsou dele, conforme os trechos, uma coletividade de espíritos. A nossa irmã Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, nos narra um fato referindo a Gergesa, ou Gerasa, nessa cidade da Transjordânia, na época. Esses domínios não vinham até Genezaré, ficava ali naquela região próxima, 1,5 km, 2 km. De qualquer forma, dentro daqueles que estudam, né, aqueles que estudam os evangelhos, eles consideram Gerasa como a cidade que preferiu os porcos em detrimento de Jesus. Então é um apontamento histórico que diz que naquele lugar se preferem os porcos ao Jesus, né, ao Salvador, ao orientador, esse nosso mestre, modelo e guia. Historicamente falando, era o mês de Kislev, que é dezembro, janeiro, nosso final de ano aqui, nossa passagem de um ano para o outro, nosso encerramento de ciclo anual. E este mês naquela região é o mês das tempestades. E conforme a gente disse antes, esse fato ele é narrado logo depois daquela tempestade, lá no lago, onde Jesus diz que o vento se acalme, né, e a tempestade passa. E aí Jesus fez a barca, né, o barco ele estava, ir para a direção de Gerasa, na ponta sul do lago. Essa cidade, conforme já disse, pertencia àquela Decápole, né, as 10 cidades que eram controladas lá pelo Império Romano. Jesus já tinha programado aquela visita há algum tempo, porque queria levar a Boa Nova para todas as regiões, inclusive todas as regiões de domínio do Império Romano. E aí, essa narrativa começa implicitamente com o convite de Jesus para que os discípulos pudessem atravessar Genezaré com ele. E isso é uma representatividade do rompimento das fronteiras daquele território judeu, que era considerado pagão, né? Entrar na terra pagã, mostrando a boa notícia, mostrando a verdade do reino celestial, o entendimento maior da lei do amor e todos os aspectos que carregavam em si a doutrina do Cristo. E aí, atravessar o lago é a primeira abertura de um desafio que Jesus faz. E aí, em termos gerais, nós vamos entender isso lá no finalzinho, na última reflexão. Atravessar esse lago de água turbulenta, né, que é a nossa vida, que é a nossa condição moral, nossa própria condição espiritual,
E Jesus convida. Isso é sair desse lugar comum, dessa tranquilidade, no que nós chamamos de zona de conforto, pensar no outro, com o intuito de levar e entregar esse objetivo divino, esse projeto que vai impulsionar uma vida real, conforme nós vemos, os Espíritos nos ensinam, a verdadeira vida, a vida da plenitude espiritual. Então isso, sair de encontro a esse objetivo é um processo extremamente turbulento. E isso é a representatividade daquele convite que Jesus faz para que os apóstolos pudessem com ele atravessar o lago, com todas as implicações que essa travessia implica, da água turbulenta, do problema, da fé que Jesus tem de falar que o seu problema não vai te derrubar, quem está no comando do barco sou eu, e a história da sua vida ela é escrita por você. Se você segue um ensinamento, um guia, ou tem o próprio Jesus, conforme nós dissemos, modelo e guia, né, significa que a água turbulenta não vai virar o seu barco. E no final das contas ele vai para um porto, um lugar onde já está programada a sua chegada. Se nós quisermos desviar o barco para aqui ou para ali, é por nossa conta. Mas o nosso barco já está apontado para um lugar. Com Jesus no comando, ele vai chegar nesse porto certamente. E aí, a realidade daquele povo, né, e essa passagem dessa, vamos dizer, desse exorcismo de Jesus, ela trata indiretamente ou implicitamente, diretamente, não sei, daquele modelo que era o modelo de vida daquelas pessoas. Porque aquele povo era um povo dominado, era um povo entristecido, endurecido pela lida diária, além da lida com as adversidades que a própria imposição política impingia aquelas pessoas. E aí, quando a gente fala do agito do mar, não é de se admirar que aquele mar esteja agitado. Eles iam para um lugar onde o agito era uma tônica de vida. Nós temos que trazer esse agito como se fosse uma rebelião interna nossa, aquela insurreição que o homem tem que ter, enfrentar a sua dificuldade, o seu entrave, o seu conflito. Nós temos que apresentar essa briga, essa luta, essa guerra contra o nós atribulado, contra aquela nossa ideia errada do que é o viver com o outro, do que é lidar com o outro, do que é o amar ao outro. E isso realmente causa em nós essa turbulência por causa desse sistema opressor que nós mesmos nos impomos, enquanto negadores, por vezes, deste princípio divino, da lei maior, desse amor puro que Jesus prerroga através da lei de amor maior, através dos 2 mandamentos, reforma, né, ou, vamos dizer, revisitação daqueles 10 que Moisés recebeu, né, lá no monte, e aí Jesus vem e transforma em 2. Então isso, quando nós raciocinamos essa perspectiva de mudança, isso efervesce em nós. E essa travessia significa justamente isso, essa efervescência que é necessária para que nós nos livremos dessa dominação maligna, desse mal que insiste, né, em residir em nós e se manifestar por vezes. Né? Essa efervescência ela é necessária. Isso está muito bem retratado no princípio dessa jornada, que é aquela rebeldia do lago. Sempre lembrando que, além do contexto histórico, é um contexto natural, o mês que era o mês das turbulências, né? Aquela virada de ano é realmente o mês ou a época onde se era turbulento aquele lugar. Então, nada assim de se estranhar, nada de muito absurdo. E aí, quando eles chegam naquele local, segundo nos conta a nossa irmã Amélia Rodrigues, já estava amanhecendo. E a noite já deixava o sol, né, os primeiros raios de sol beijarem a terra. E aí Jesus chega junto com os 12. Chegando naquele lugar, logo que eles subiram, né, um primeiro topo lá de monte, um homem possuído, né, por esses
irmãos menos favorecidos, sai lá das tumbas, né? Das cavernas. A gente fala, quando ele sai da tumba, do sepulcro, a gente vai sempre lembrar que o modelo de sepulcro daquele local era caverna, né? Era escavada na rocha, não era escavada no chão, como nós temos aqui. Então a gente pensa que ele saiu do chão. Não, ele não saiu do chão, ele saiu das cavernas e veio daquela forma, né? Abrupta, brutal, assustadora, encontrar com Jesus. E ninguém foi capaz de segurar ele. Ninguém foi capaz de segurar ele. E aí, não dava para prender aquele cidadão nem com uma corrente. Não tinha corrente forte o suficiente para segurá-lo. A história relata bem que ele estava ainda com os cravos nas mãos, né, as travas das correntes, com os elos quebrados. Aqueles espíritos que o dominavam, né, que obsediavam ele, eram espíritos tão fortes, né, que ele arrumava força. Se feria, claro, né, porque a carne se rompe no momento em que é friccionada contra o aço, e aí, ou contra o ferro, né? E aí ele realmente estava machucado, mas as correntes estavam quebradas. E ele vem com aqueles crivos, os cravos da corrente, vem ainda presos ao pulso. Mas aquilo também não era o suficiente para dominar ele. Ele ficava por ali, dia e noite, ficava rodando ali pelo cemitério, pelas colinas, gritando, né, se cortando com pedras, é o que a nossa irmã Amélia Rodrigues nos diz. E aí, quando Jesus o viu, né, a certa distância, quando ele entrou no campo visual de Jesus e que ele também viu Jesus, ele veio correndo para o lado de Jesus e à frente de Jesus ele cai de joelhos. E aí grita, conforme ele sempre fazia, né? Ele abre os pulmões e grita: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus te conjuro que não me atormentes. Isso tem uma significação interessante, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, o chamar o outro pelo nome, tá? E Jesus responde para ele: qual é o teu nome? Como se ele não soubesse, né? E ele responde: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E os espíritos que estavam ali com ele imploraram a Jesus para que não fossem expulsos daquele lugar, né? Era uma casa para eles, tá? Ali naquela região de catacumbas, era uma casa para eles, era ali que eles se sentiam em casa. E Jesus dá a ordem famosa, a ordem fatídica, que também é muito simbólica dentro dos escritos sagrados, porque respeita uma tradição antiga, hebraica, né, a respeito dos porcos, porque são os animais que têm a pata partida, que era considerado imundo, segundo os escritos antigos. Tem toda uma simbologia nisso, né? E aí essa horda de porcos estava por ali se alimentando, e aí Jesus, por sugestão dele mesmo, né, da legião, dos espíritos, diz: envia-nos para aqueles porcos que nós entraremos neles, né? Ou seja, dominaremos, possuiremos, obsedaremos os porcos, né? Chegaremos até a subjugá-los para que possamos ter alguma coisa orgânica para representar enquanto espírito. E aí Jesus simplesmente consentiu, com a autoridade celestial que lhe é dada, que lhe é concedida, ele permitiu que aqueles espíritos fossem ocupar o lugar daqueles porcos em consciência espiritual. E aí esses espíritos saem, né, abandonam aquele homem, aquele pobre homem, e vão lá para os porcos. E aí é uma cena que a gente tenta imaginar 2.000 porcos se atirando do precipício para dentro d'água. A gente vai entender que tem uma simbologia muito grande, muito forte nesses aspectos. Os caras os proprietários, a gente fala os caras mesmo aqui em Minas, tá? É costume. As pessoas, né, os porqueiros, né? A gente chama aqui porqueira, que é outra coisa também, né? Mas os porqueiros, os cuidadores dos porcos, eles correram para a cidade para falar o que tinha acontecido. E aí veio o povo, né? E por isso a gente lá no começo fala, né, que é a cidade que preteriu Jesus e preferiu os porcos, né? Eles chegaram perto de Jesus, viu
aquele homem que vivia sempre possuído, aquele homem intratável, incurável, né, indomável, por causa da sua rebeldia, né, por causa da sua força, por causa da sua condição sempre de atacado por maus espíritos, vira aquele cara ali sentado aos pés de Jesus conversando, vestido de roupas que eram uma novidade para eles, ver aquela pessoa vestida, né, se portando e se comportando de maneira adequada, em virtude da presença de Jesus. E as pessoas ficaram com medo disso. E aí, aqueles que viram acontecer contaram ao povo o que tinha acontecido. E contaram também que o homem veio, conversou com Jesus, que Jesus autorizou que os espíritos fossem para a manada de porcos e, consequentemente, que os porcos se atiraram pelo precipício. E aí o pessoal ficou mesmo com muito medo. É o que nos conta a história. Relatado por Amélia Rodrigues, nos conta que o pessoal ficou atemorizado, assustado mesmo. Falaram, peraí, nós não queremos esse cara aqui não. E imploraram para que Jesus fosse embora. Por isso é a história, né, eles preferiram os porcos e preteriram Jesus. Mas antes de completar esse raciocínio, é interessante que nós façamos uma reflexão a respeito de quem era esse homem. Porque o nome dele, real, não aparece nos escritos. E aí, quem era esse homem? Amélia Rodrigues traz para nós também essa informação. Eu queria só dizer que você citou Amélia Rodrigues aí pela mediunidade de Divaldo Franco, de um livro, e essas informações estão no livro... eu queria saber. As Premissas do Reino. É um trecho do eu não li ainda esse livro. Está nas Premissas do Reino. Tá, essa história está toda lá contada por Amélia Rodrigues de uma maneira muito assim, muito abrangente, muito detalhada mesmo. E aí, quem era esse homem, né? Segundo Amélia Rodrigues, esse homem era jovem. E como todo bom jovem, se entregou aos prazeres da vida. De toda a ordem. Prazeres com bebida, com sexo, com todos os distúrbios dos prazeres que a jovialidade e a juventude nos proporciona e que nós realmente nos entregamos a eles de maneira desproporcional, inconscientemente, ou às vezes até conscientemente. Importante é dizer que esse cidadão tinha um patrimônio familiar interessante e, como o nosso querido amigo jovem, o filho pródigo, dilapidou esse patrimônio nessas vamos dizer, nessas noitadas, como nós dizemos por aqui, nessas baladas da vida, né? E aí, ele cometeu loucuras, cometeu atitudes desvairadas, que os pais dele ficaram com vergonha. E aí os parentes dele todos o rejeitavam. Abandonou o lar, a família, os parentes. E aí, quando as sombras, né, ou quando os espíritos menos favorecidos tomaram conta das suas atitudes, ele ficou rodando ali pela cidade como louco, né? Como doido. Gritava, xingava os outros, gesticulava, fazia sinais. E aí virou uma ameaça. Como todo bom doido virou uma ameaça. Sim. E as pessoas começaram a ter medo dele. Todo mundo começou a ter medo dele. Mais um motivo para que se tivesse medo dele sentado lá conversando com Jesus, né? Falou, o que aconteceu? Alguma coisa muito, muito absurda aconteceu aqui, né? E aquele povo era medroso mesmo. E quando vocês perguntam se meu nome, Fued, eu sou descendente daquele povo. A gente traz no sangue essa coisa do medo de explodir. Está disposto a tudo, né? Mas ainda assim tem um pouco de medo dessa coisa tão radical que é a religiosidade daquele povo, a história daquele povo que a gente conhece muito bem. Então o povo realmente tinha medo de muitas coisas. E aí, os pais, né, também sucumbiram pela vergonha, né, por motivo de vergonha dos parentes, das pessoas. E juntaram os pais e alguns outros lá, concidadãos, e tentaram prender ele. De certa forma, tentaram subjugar ele em físico, né? E aí, conforme eu já disse agora há pouco, aqueles espíritos que abusavam dele, né, que o acompanhavam, deram para ele tal condição física de força
que primeiro ele rompeu cordas, segundo nos conta Amélia Rodrigues, e depois as correntes, conforme nós já dissemos, que ele chega até Jesus ainda com os pedaços, né, das correntes presos ao pulso. Por fim, ele foi expulso lá da cidade e foi viver lá entre as cavernas, os buracos da rocha lá, junto com os mortos, de onde ele sai quando observa Jesus. Na verdade, ele morreu para aqueles que o amavam, aquelas Sim. pessoas que estiveram com ele, em família, desde que ele existia. Então era justo, conforme também a lei daquele nosso povo, cabeça dura e coração duro, que ele fosse viver entre os mortos nas sepulturas. Ele estava morto de fato, né? Não estava morto de direito, por assim dizer, pelo direito à vida que ele ainda tinha. Mas, de fato, para aquela sociedade endurecida, ele era considerado como morto. E aí, viver no cemitério era, vamos dizer, a pena dele. Mas ele antes, conforme nos diz também a Amélia Rodrigues, andou por ali pelos bosques, brigando por comida com animal, louco mesmo, com o olhar, aquele olhar de psicopata, falando, gesticulando, né, ou soltando sons como animal também, né? E ficava lá o dia inteiro, possuindo, né, lutando contra aqueles espíritos que tomaram conta daquele ser. E aí um comentário que a Amélia Rodrigues faz, que ele era um joguete, né? Ele era uma marionete na mão da impiedade daqueles seres trevosos que o acompanhavam. Porque ele se fez uma presa das trevas, né? Daquele mundo inferior. E aí aqueles espíritos faziam com ele o que queriam, jogavam ele lá nas pedras, faziam com que ele se machucasse voluntariamente, faziam ele rolar entre as pedras, se arranhar, né? Isso tudo na busca de se libertar fisicamente daquele jugo mental, daquele jugo espiritual que de fato realmente não é possível. Mas tem uma comparação muito legal que eu gosto de fazer, mesmo a grandeza desse ensinamento, quando Jesus faz essa provocação, e a gente fala, Jesus era um grande provocador de consciência nossa. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos pensamentos, que nós pudermos estruturar e buscar uma resposta, nós vamos entender que essa resposta já foi dada há mais de 2000 anos atrás. Elas estão nos escritos sagrados. Através dos evangelhos de Jesus, toda a nossa crise existencial, ela é relatada no evangelho. Por isso que a gente chama os evangelhos de um grande banco de pílulas. E uma pílula diária para cada mal. Né? Tem Pastorino escreveu Minutos de Sabedoria, né? Outros escreveram Pérolas de Sabedoria, outros Gotas de Sabedoria. São todos trechos que são baseados nos evangelhos, que tem uma coisa para cada dia, e o evangelho tem um dilema, uma resposta para cada dilema, né? E assim, o dilema é sim ou não, e o evangelho sempre dá a resposta, porque o próprio Jesus diz, seja o seu dizer sim, sim, pois não, porque o que passa disso é de procedência maligna, né? E aí, eu gosto de fazer essa comparação, porque Jesus era um provocador. Só que Jesus provocava retoricamente, porque ele já sabia a resposta de tudo, ele já conhecia, ele já nos conhece desde que nós existíamos. Sim. Jesus faz parte de um grande projeto divino que controla tudo que nós somos. Permissão nos é dada para tomarmos as nossas atitudes através do nosso livre-arbítrio, mas, no final das contas, Jesus já sabia, e Jesus está sempre colocando uma propostazinha para nós, para que nós possamos refletir. E essa proposta do Legião, ela traz justamente no seu conjunto uma provocação muito séria a respeito do domínio romano e das nossas posições com relação a esse domínio do mal que nós de vez em quando sofremos. E é por isso que ele traz o termo legião. O termo legião é um destacamento militar romano de cerca de 3.000 soldados, ou mais. Nessa unidade militar antiga, 3.000 soldados normalmente. Os soldados romanos chegavam até 6.000. Então, se nós olhamos pelo quantitativo de espíritos que podem acompanhar uma pessoa, nós vamos tentar entender o tão mal ou tanto de mal que aquela pessoa fez.
para merecer no mínimo 3.000 irmãos, ou 2.000, conforme o número de porcos, né? Que sejam 2.000, 3.000, 6.000, que o que menos importa é o número. O que importa é o volume e a quantidade de coisa ruim que aquele cidadão deve ter feito nestes seus desvarios pela vida, onde ele dilapidou patrimônio. E aí aqueles amigos espirituais que o acompanhavam eram um número assustador. Só que Jesus vem mostrar para nós uma coisa maravilhosa, que ele sozinho dá conta do recado. E olha que ele disse: vocês são capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Imagine nós. Olha Jesus nos provocando. Quando ele diz, gente, vocês são muito feras. Né? A gente diz aqui muito fera de juventude. Meus alunos falam: professor, você é fera demais. Não, eu não sou nada, gente. Fera. Mas se nós compararmos com isso, Jesus diz que nós somos muito feras. Nós somos muito bons para lidar com o mal. O que às vezes nós não sabemos é como controlá-lo em nós. Mas nós temos um poder absoluto sobre qualquer quantidade de mal que chegue até nós. O exemplo do Gerazeno é um deles. Jesus deu conta sozinho, mas ele falou que nós podemos fazer muito mais. E aí, o ensinamento cristão, essa bula, né, esse pilulário que está conosco aí há 2.000 anos. 2.000 anos? Todos os dias nos diz, em cada situação nos diz. O tanto de potencialidade que nós temos para nos livrar desses nossos opressores, desses nossos irmãos menos favorecidos, a quem em outras vidas, em outras existências, nós podemos ter feito mal. E aí não importa a quantidade, não importa a dor que aquele irmão sinta ou o ódio visceral que aquele irmão sinta de nós. O que importa é que nós temos a capacidade. E aí a gente volta para aquele quadro, para aquele prisma da dominação romana, porque a situação do homem, né, dentro dessa provocação de Jesus, ela descreve a condição daquele povo antes da chegada dele. Ou seja, os princípios da liberdade, esses princípios que são trazidos por essa boa nova do reino, né, naquela sociedade, não existia. E aí a liberdade, aquele povo cativo, pode ter a perspectiva de sonhar com essa liberdade. Assim como nós, que somos cativos dos nossos defeitos, dos nossos vícios, podemos sonhar com esse princípio libertário. E alcançar aquela promessa, né, que Jesus fez para nós, que Jesus nos fez muitas, não vou dizer promessas, mas nos fez muitas propostas. Quando, por exemplo, lá nos Atos dos Apóstolos, ele diz: eu estou indo para a junta de meu Pai preparar-vos um lugar melhor. Para nós que somos reencarnacionistas, isso é uma maravilha de promessa. Porque Jesus foi para um lugar bom, preparar um lugar para mim, para você, para nós todos aqui. Só que há que se fazer merecimento. E para que se faça merecimento, aquela efervescência inicial de sair do lugar comum, de sair do ponto da zona de conforto, ela tem que acontecer. Eu tenho que atravessar o mar. Eu tenho que entender quem é o meu problema do lado de lá, para seguir aquele ensinamento de Jesus que fala: concilia-te com teu irmão enquanto você está no caminho com ele. E aí quando eu vou lá e encaro e enfrento os meus demônios, né, demônios entre aspas, me livro deles, ou seja, quando eu me reconcilio com o meu irmão, fatalmente eu vou ser merecedor desse lugar melhor. E aí esse lugar melhor para o Gerazeno foi poder. Aliás, antes disso, ele também e novamente foi repelido pelos irmãos. Ele foi expulso da cidade, porque eles não quiseram ele lá, deram uma pedrada na cabeça dele, conforme a Amélia Rodrigues nos diz, e o sangue dele escorreu pelo solo. E ele diz: maldito é esse solo, porque foi, segundo a Amélia Rodrigues, ele que diz: vocês preferiram os porcos a Jesus. E aí, ele faz... Tem mais uma irmã nossa na sala aí. Então, oi, Marlene. Boa noite, Marlene. Desculpe o atraso. Boa noite, Não, Marlene. tudo bem, Marlene. Boa noite. Desculpe, boa noite para todos. Boa noite. Então, Jesus, quando o Gerazeno fala que aquela terra se torna uma terra maldita por causa das escolhas dele, a coisa maravilhosa acontece com ele já nessa terra, que é ter a oportunidade de ir atrás de Jesus e falar dos feitos de Jesus, acompanhar aquela caravana crística e falar daquelas maravilhas com outras pessoas, quando Jesus não poderia estar presente, por exemplo. E aí, essa é a maravilha que se planta nesse lugar onde você consegue se
se livrar ou resgatar ou burilar os seus erros, burilar tirar as diferenças com seu irmão, reconciliar com seu irmão ou com seus 2.000 irmãos, né, conforme nos conta essa história, e trilhar esse caminho no sentido dessa divindade, dessa pseudo-divindade que nós temos, né, porque todos nós, afinal de contas, somos partículas da própria figura divina, vida, criação e vida divina que somos nós. Então, esse irmão, o obsedado Gerazeno, ele consegue ainda, nesse plano, essa benesse. Mas não é só porque ele estava com Jesus, não é só porque ele teve o benefício de conhecer Jesus. Né? A misericórdia divina é tão grande que ela vai nos dar caminhos, ela vai nos dar possibilidades que nós ainda desconhecemos. Mas aquele Gerazeno, ele tinha muito potencial. E esse potencial se descobre a partir do momento em que ele descobre Jesus. Olha que coisa interessante. Quando é que nós vamos descobrir Jesus? Quando é que nós vamos esperar Jesus atravessar o mar e dar o exemplo para nós, né? Ou quando nós vamos perceber que Jesus já atravessou o mar e já deu o exemplo para nós. E aí nós vamos ao encontro de Jesus para perguntar: o que Jesus quer de nós? O que você quer de mim, meu irmão? O que você quer que eu faça? Será que é necessário que nós tenhamos esta atitude para descobrir que aquele irmão que sofre do nosso lado e que às vezes nos incomoda com o seu sofrimento, com a sua dor, com o seu ódio, com o seu sentimento de culpa, será que vai ser preciso que Jesus diga para ele: sai daqui e vai ali para o porco? Pro porco do pobre coitado do criador do porco ali, né? Que hoje já é normal para nós comer porco, não tem nada de imundo, né? Aí o porco vai ter que morrer, vai ter que se atirar no Rio Arrudas, aqui em Belo Horizonte, ou vai ter que se atirar no mar de... Aí vocês estão próximo da ponte, né? Da ponte Rio-Niterói. Ele vai subir na ponte e se jogar dentro da Baía de Guanabara, né? Quando é que nós vamos perceber que Jesus já deu essa ordem e que nós só não estamos seguindo ela ainda, né? E aí a gente começa a falar, e o tempo vai passando, né? Então vamos controlar o tempo aqui. Deixa eu ver que horas são. São 20h43. Então Jesus chega, né? E mostra que esse poder, né, do mal, indicado na palavra demônio, ou espírito impuro, conforme a gente conhece, né, é justamente isso que nos desvia do caminho. É isso que nos tira da direção divina, que nos tira desse lugar que Jesus prometeu ou propôs para nós, né? E aí, esse caminho, ele milita realmente contra os desígnios de Deus, ou contra essa lei de amor, né, que Jesus tanto nos fala dela. Mas a mensagem é muito clara. Em Jesus, o mal é derrotado, é vencido. Jesus tem o poder sobre o bem e o mal, porque ele conhece os princípios do bem e do mal. Sim. E deixa que apenas o bem se sobressaia. Então, o mal em Jesus já é vencido. O exemplo está aí dado para nós. E Jesus inspira essa libertação daquele povo, que era um povo subjugado, aquele povo que vivia na Decápole, as 10 cidades, né? E Jesus inspira isso. Mas ensina também coisas como justiça, como fraternidade, amor, se desprender de interesses próprios, da ganância, de pensar só em si e não pensar no outro. Tudo isso está dentro desse ensinamento. E aí a pessoa tende a se tornar mais humana, acima daquela coisa de quero ser, quero ter, quero possuir, né? Não ajuntai tesouros da terra, porque aqui a traça corrói e o ladrão pilha. Mas no céu não, naquele lugar lá não tem ouro. O tesouro é a sua condição moral, sua condição espiritual. E aí, o que fica mais explícito também nessa história? Que uma vida verdadeira, um ser humano, diante da perspectiva da criação divina, embora Deus não faça acepção das suas criaturas e não tenha preferência por criaturas, todos nós somos criaturas divinas, uma vida vale mais do que uma manada. Pelo menos nesse entendimento. E aí quando ele fala uma vida, um liberto vale mais do que um monte de preso. E aí, aquele povo que era politicamente dominado, né, ideologicamente manipulado, aquela coisa toda, tem essa perspectiva de libertação. Essa narrativa, ela vai instigar em nós
esse princípio da sociedade que prioriza a pessoa, né, que vai contra, né, esse princípio da liberdade retirada que nós temos, que nós não podemos nada, que nós temos direito a nada, que nós estamos aqui vivendo só para sofrer. Inclusive a doutrina espírita nos fala disso com muita propriedade, que nós sofremos é porque merecemos, mas nós não estamos aqui só para sofrer. Nós temos o direito a experimentar alguns momentos de felicidade, não a felicidade real dos espíritos, sim, mas esses lampejos de felicidade, que é a alegria de poder estar com as pessoas que a gente ama, de poder conviver com essas pessoas e de mostrar para essas pessoas caminhos como os nossos filhos, por exemplo, ou de compartilhar caminhos como nossos maridos, nossas esposas, né? Então essa perspectiva dessa libertação, ela vem junto, né, a essa perspectiva dessa narrativa histórica. Bem evidente, é claro, é que a gente repete aquela história que não foi aceito devidamente por todos. Isso é uma coisa que infelizmente a gente vê em todas as narrativas, em todas as nossas condições. E aí, daquelas narrativas lá que a Amélia Rodrigues nos traz, algumas coisas são bastante significativas. Quando Jesus, a Amélia Rodrigues fala, né, que Jesus na conversa, né, quando aquele homem se sentou, antes daquele homem se sentar, né, Jesus fala: está livre, fica calmo, né? Jesus tem falado para nós muitas vezes, e aí ele pede para Jesus deixar que ele seguisse ele, e Jesus mais uma vez fala, né, volta para sua casa, como ele fez com os 10 leprosos que ele curou, né, e apenas um obedeceu a ordem, os outros 9 caíram de novo no mundo, né, e esse não caiu, porque ele foi, atendeu aquela orientação de Jesus, voltou para casa, mas antes dele chegar na cidade, as pessoas já o agrediram e de fato o expulsaram. Sempre lembrando que essa expulsão do gadareno da cidade, desse pós-história, né, foram os próprios donos dos porcos que o receberam primeiro e lideraram essa expulsão. Ou seja, os donos dos porcos preteriram a Jesus e preteriram um outro enviado de Jesus, que era justamente o gadareno, que estava ali para dar testemunho do que teria acontecido. E aí também aconteceu aquele caso da pedra, né, da pedrada que deram nele, e ele amaldiçoou, entre aspas, aquele território, porque eles preferiram a criação do que Jesus. E aí foram atrás de Jesus, né, e as pedras, né, aquelas pedras no caminho que nós tanto falamos, é a figura presente nas mãos daqueles homens no momento em que eles fizeram o que fizeram com o rapaz e depois foram atrás de Jesus para também expulsar Jesus, né? E aí cumpre-se a previsão do gadareno, né, da questão da expulsão de Jesus de lá também. Mesmo depois que esse homem feliz, já liberto, né, contou para todo mundo que ele readquiriu a razão, readquiriu o domínio, mas ninguém queria que ouvir as histórias dele, e eles só estavam preocupados mesmo com o prejuízo que eles tinham tomado. Depois disso, o gadareno, né, completando a história, ele ainda ficou muito tempo ali pelas terras daquela Decápole, né, daquelas 10 cidades, sempre contando o que Jesus fez por ele, né? E depois que ele passou por aquelas 10 cidades, um certo tempo, ele foi para o outro lado do Mar da Galileia, e aí ele conseguiu se juntar àqueles homens que seguiam Jesus para poder continuar ouvindo Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. É uma história bastante interessante, porque no pouco tempo em que ele esteve, né, na história, por assim dizer, ele sintetizou muito dessa coisa do poder do amor divino, né, que transformou aquele cara que era endemoniado ou que era obsidiado em um propagador do reino do Cristo. Então vejam bem o que de mais significativo essa história traz para nós, né? Quando nós observamos desse prisma ideológico, Jesus, no final das contas, transforma uma pessoa totalmente atormentada,
totalmente atribulada em uma pessoa que dá testemunho da sua obra, da sua graça, dos seus fazeres e principalmente dá testemunho da grandeza do poder que o amor de Deus tem em nossas vidas. E quando Jesus chegou, o cara que era o amor puro, o cara que era a fonte de irradiação nesse planeta, desse amor puro, dessa orientação divina, que é a lei do amor maior, todo o mal é vencido e é transformado em uma coisa boa, em uma coisa que traz, vamos dizer, tranquilidade, que traz a subsistência que as nossas mentes têm que ter para que o nosso espírito seja um espírito menos atribulado diante de toda a perspectiva que nós temos neste mundo de provas e expiações. Eu queria pedir para os irmãos para que fizessem algumas considerações, perguntas, dúvidas que ficaram dessa história. Eu só falei até agora, né? Pois é, gente. Eu não quis interromper, né? Eu esperei você terminar, porque tudo que você trouxe, nossa, quantas reflexões, né? Eu fico aqui, acho que todos nós, né? Pensando na nossa vida, nos nossos problemas e como a gente faz com que seja imenso, né? Dá um valor maior, quando na verdade poderia ser tudo tão simples e não complicarmos tanto, né? Mas nós ainda temos essa tendência, né, de fazer o nosso sofrimento como se fosse maior, né? E tudo que você nos disse sobre o, o nosso irmão Jesus, né? Como ele tem uma palavra, um acolhimento para aqueles mais desesperados que não estão totalmente perdidos, como é esse nosso endemoniado aí, né? Que acho que todos nós passamos por esses momentos, né, de loucura, né? E ainda com tanto ensinamento, com tanta... É vasto, a gente tem muita coisa, antigamente não tinha a imensidade de livros que a gente pode pesquisar para amenizar mais ainda o nosso, aqui dentro, né, os nossos problemas, né? Jesus está aí o tempo todo, só que muitos não conhecem, né? A gente ainda está conhecendo, e não é diferente daquela época anterior, a gente ainda está aí, ainda dando cabeçada, né, gente? Você já pensou se Jesus viesse aqui na Terra hoje? Isso, Você já pensou? Será que seria diferente? Será que ele seria bem recebido? Olha que nós temos alguns bons exemplos disso, tá? Pessoas que se dizem Jesus, né? Lógico, e a gente sabe que tem alguma coisa dessa mesma loucura, né? Dessa psicopatia coletiva que nós vivemos, desse mundo tão atribulado, né? Sempre lembrando que não tem nada fora do lugar, né? O mal é necessário, a tribulação é necessária. Sim. Mas aqui no Brasil mesmo nós temos um excelente exemplo disso. E o cidadão é ridicularizado, ele é motivo de piada, ele vira meme, qualquer coisa que ele fala. Qualquer coisa. Imagine se fosse o próprio Jesus. Seria meme da internet, como é. Então, assim, não. Sim. Nós só não verdade. sabemos observar os detalhes, os sinais, né? É verdade, é verdade. Gente, alguma pergunta, alguma dentro do tema tão... eu vou comprar esse livro, porque a forma como a nossa querida Amélia Rodrigues expõe a história te envolve, você parece que está na história, né? É muito gostoso. Eu ainda não tive o prazer de ler, já anotei aqui. Chama As Primícias do Reino. Eu já anotei aqui em casa, é muito bom. Você em falou breve também, eu vou... Socorro, me permita fazer um comentário. Você começou, né, a leitura de um trecho também de Amélia Rodrigues, né? Amélia Rodrigues. E quando a gente fala, você falou bem no comecinho dele, que a questão do êxito, do fracasso, é uma questão de escolha.
Sim, é verdade. Olha o que é a questão da escolha quando aquele rapaz, depois de ter sido atendido por Jesus, depois de ter sido liberto, né, entre aspas, por Jesus, o que ele escolhe, né? Ele obedece a Jesus, ele volta para aquele lugar de onde ele tinha saído, né, da cidade, e é repelido, e aí é onde a gente entra na questão da dualidade, né, ou da dicotomia, das duas possibilidades. Eu faço o quê, né? E aí o êxito espiritual ele adquire através da escolha bem feita que ele fez. Sim. Que foi ir atrás de Jesus. Não me querem aqui, eu vou atrás de Jesus para aprender mais alguma coisa e ser útil onde eu puder ser. Né? Então, assim, a gente está preso nessa questão do êxito e do fracasso por causa das nossas escolhas erradas. Ou por causa da tendência ao mal que nós ainda temos, né? E outros fatores mais. O vitimismo, né? Acha que somos vítimas, que não merecemos, mas como é que se diz? O justo não sofre, não é isso? Tem um negócio. Nós somos vítimas de nós mesmos, né? Uhum. Bom, gente, a que horas eu estou vendo aqui, são 20h57, tá? Sim. Eu abri aí para perguntas. Por favor, faça alguma pergunta, alguma Eu consideração. não tenho como fazer, porque, infelizmente, motivos particulares me impediram de participar, né? Mas já vi que eu perdi. Pegou o finalzinho. Mas muito pouco para formular pergunta, mas, poxa vida, que pena. Aqui tem um chat, não tem um bate-papo? Eu vou colocar, eu estou gravando essa reunião, tá? Eu vou disponibilizar. Eu não consigo gravar. Eu não consigo gravar. No meu canal do YouTube. Eu vou ótimo. Eu vou postar para vocês aí. Vocês procuram lá no YouTube. Deve estar disponível porque demora um pouco para o YouTube processar. Eu vou digitar lá. Vocês procurem pelo meu nome e sobrenome lá no YouTube. Sim. E vocês acham lá o canal, vai estar disponível lá. Amanhã já deve estar lá, tá bom? Eu coloquei. Palestra de hoje? Essa palestra? Essa. Eu estou gravando. Que legal, tá? Pois é. Eu coloquei. Aí você pega do Quintal. início. Procura lá no YouTube que vocês vão achar lá o meu canal. Eu vou publicar ela lá, tá bom? Tá, obrigada. Viu, Marlene? Eu anotei o nome dele errado. É Fued, não é isso? Fued, exatamente. Fued. Olha que nome bonito. Eu tive um amigo, Fued. É um nome árabe que quer dizer coração, tá, gente? Oh, que legal! Eu já fiquei muito constrangido com isso, mas hoje eu já estou. Não, meu querido irmão, muito obrigada. Eu comecei aqui o nosso encontro, né, um pouquinho agitada com tudo que está acontecendo do outro lado, que vocês não estão vendo, mas graças a Deus eu consegui serenar o meu coração e tem alguém tomando conta ali da situação e eu fiquei em paz. Adorei tudo que você falou. Uma pena mesmo, uma pena, mas eu vou ver, vou buscar. Sim, todas as reflexões. Eu fui com meu marido no médico socorro. E como é que ele está? Tá com dor, desculpe, aí já viu, teve uns probleminhas aí, mas já está tudo controlado. Pois é. Então, mais uma vez, é só agradecer mesmo por essa noite tão agradável e por você, a gente ter conhecido você. Pois é, prazer. Todo carinho. Ele teve um outro encontro, só que no outro encontro eu não consegui, não teve ninguém que pudesse editar para mim. Ele até se ofereceu, mas eu estava com problema com a minha cachorrinha. Mas hoje chegou o dia de te conhecer. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. E vamos ver, né, se eu consigo, depois, eu mandando para você a programação, se você pode nos dar prazer de mais um dia, uma noite, né? Porque tem que ser no virtual. Ele mora longe, Marlene. Belo Horizonte, né? Eu peguei. Pois é. Então, a gente vai continuar. Em janeiro, possivelmente, vou passar uns dias aí no Rio de Janeiro, trabalhando, viu? Beleza. A perspectiva de eu estar em janeiro, a partir do dia 11 de janeiro. Ainda a confirmar, mas existe essa perspectiva.
De repente você vem até aonde a Silvia tem o centro, você já ouviu falar, né? Na Congregação Francisco de Paula. Sim, Francisco de Paula. Então, aí eu moro na mesma rua, a gente marca para se conhecer pessoalmente. Eu moro pertinho aqui da congregação. Vou sim, Meu amigo, muito obrigada. A gente combina. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou pedir a alguém que possa fazer a nossa prece de encerramento, agradecer a tudo de bom que tivemos nessa noite. Alguém gostaria, meus queridos amigos? Vamos ouvir o Fued, né? Já que ele está conosco, vamos dar esse prazer. Tem um amigo ali também, é Paulinho. O Paulinho pode fazer a prece para nós, pode, Paulinho? Tá bom, vamos lá. Nossa, tem o Paulo, tem o Paulo e o Paulinho. Paulinho. Posso sim, com muito prazer. Então, Paulinho. Fala, Paulo. Eu gostaria que ok. Também fosse dedicado a um amigo meu. É o Paulinho, tem o Paulinho e o Paulo, né? E o Paulo. O Paulo. O Fued decide aí qual que é. Não, Paulinho, deixa só o Paulo pedir a intercessão da prece dele e você faz a prece para nós, tá bom? Eu intercessão para um amigo meu que vai ter uma cirurgia muito delicada no cérebro amanhã. O nome dele é João Batista Borges. João? Que a gente intercedesse por ele. Sim. É você, Paulinho. Tá ok. Eu que sou o Paulinho, né? Paulinho. Tá bom, então. Então vamos, né, concentrar nossa mente, né? Aliviar os nossos corações, pedir ao Cristo Jesus por mais uma vez, né? Por tantas vezes que tenha nos amparado nas nossas dificuldades. Vamos pedir aos benfeitores espirituais que nos conceda sempre, no nosso momento de dificuldade, a paz, a tranquilidade, para nós caminharmos na vida. Nós vamos fazer a prece. Meu Senhor, sábio do sábio, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios e a fé em nossos corações. Sol de amor que nos conduzem nas vidas que nos agasalha, encha nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dai-nos forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do nosso dever. Pai, nunca te esqueças de nós, nas bênçãos da compaixão. Nos guarda em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Que Jesus nos abençoe a todos, com muita paz e amor. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês. Tem uns rostinhos novos aqui, devem ser todos amigos do Fued. Então, muito obrigada. Estou vendo aqui com muita alegria a Dona Helena, que apareceu aqui também no finalzinho. Pois é. Estou gravando Oi, isso Helena. aqui, vou mandar o link para a senhora, viu? Para a senhora assistir. Dona Helena, obrigada pela presença. Obrigada pela presença. Tem uma outra amiga aí. Obrigada. Maria Cecília. Obrigada aí pelo compartilhamento, tá? Gostei muito de ouvir. Nós é que agradecemos. Então, em nome de Jesus, em nome de Deus e do nosso querido Vicente de Paulo, encerramos esse encontro fraterno tão gostoso. Então, uma boa noite a todos, tá? Que tenham todos uma boa noite. Beijo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, gente. Um beijo em todos. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau. Obrigado. Abraços.